Olá, hoje vamos mergulhar numa tecnologia que está, assim, a mudar completamente as regras do jogo entre websites e aplicações. As Progressive Web Apps, ou PWAs. Vamos lá perceber o que é que isto significa para a nossa experiência online. Então, imaginem a situação. Se têm um negócio ou desenvolvem software, há uma pergunta que surge sempre. O que é que fazemos? Um website, que toda a gente consegue aceder, mas que é mais limitado, ou investimos pesado numa aplicação nativa, super poderosa, mas que obriga as pessoas a ir a uma loja de aplicações e a fazer um download? É uma daquelas escolhas difíceis, cheia de compromissos. Pois é, e é exatamente aqui que a coisa se complica. De um lado, temos os websites. São ótimos, super fáceis de encontrar, de partilhar um link, mas, pronto, normalmente precisam de internet e não fazem tudo o que uma app faz. Do outro lado, as apps nativas. A experiência é fantástica, funcionam offline, mas o custo é altíssimo e ainda há aquela barreira, convencer alguém a ir à App Store e descarregar. E se houvesse uma terceira opção? Uma que pegasse no melhor dos dois lados? Bem, é precisamente aqui que entram as PWAs. Elas aparecem como a solução para este dilema. Pensem nisto como uma evolução, uma promessa de juntar a facilidade de acesso da web com toda a força de uma aplicação nativa. Ok, então o que é, afinal, uma PWA? A ideia central é esta. No fundo, uma PWA é um website. Sim, um website normal, feito com HTML, CSS, JavaScript, as ferramentas de sempre. A grande diferença? É um website que ganhou superpoderes. Foi, digamos, melhorado para se comportar exatamente como uma aplicação que instalamos no nosso telemóvel ou computador. Mas como é que isso acontece? Como é que um site, de repente, se transforma numa app? Não é bem magia, embora pareça. A resposta está em três tecnologias-chave que trabalham juntas ali nos bastidores para que tudo funcione. Vamos ver este kit de ferramentas. Primeiro, a segurança é inegociável. Tudo tem que correr em HTTPS, é o escudo protetor. Depois, e esta é talvez a peça mais importante, temos o Service Worker. Pensa nele como o cérebro da operação, um assistente que trabalha em segundo plano. É ele que guarda informação para podermos usar offline e que gera as notificações. E por fim, o Web App Manifest. Isto é basicamente o cartão de cidadão da aplicação. Um ficheiro que diz ao telemóvel qual é o ícone, o nome e até como deve ser o ecrã de arranque. Ok, já percebemos a parte técnica, a teoria. Mas e na prática? O que é que isto vale? Agora vamos à parte mais interessante. Ver como é que estes superpoderes se traduzem em resultados reais. E olhem, são resultados impressionantes para algumas das maiores empresas que conhecemos. Vejam o caso do Twitter Lite. É um exemplo clássico. Ao criar a sua PWA, o Twitter conseguiu uma redução brutal no consumo de dados, cerca de 70%. Isto fez uma diferença gigantesca para milhões de pessoas em locais com internet mais lenta ou com planos de dados mais caros. E a Starbucks? O resultado foi incrível. Duplicaram o número de utilizadores ativos diários. Pensem bem, a PWA deles tornou o processo de pedir um café online tão rápido e fácil como na app nativa, mas sem a chatice de ter de instalar mais uma aplicação só para isso. Agora, este número é espantoso. A PWA do Tinder é 90% mais pequena que a aplicação nativa para Android. 90%! Imaginem a quantidade de espaço que isto poupa no telemóvel. Para muita gente, ter pouco espaço é uma razão para desinstalar apps e o Tinder removeu completamente essa barreira. E claro, tudo isto reflete-se no envolvimento das pessoas. O Pinterest é a prova disso. Depois de lançarem a sua PWA, o tempo que os utilizadores passavam no site aumentou em 40%. E faz todo o sentido, não é? Uma experiência mais rápida, mais fluida, simplesmente faz com que as pessoas queiram ficar mais tempo. Bom, com estes números todos é fácil pensar, pronto, as PWA são a solução para tudo. Mas a verdade é que a coisa não é assim tão linear. Por isso, vamos comparar diretamente as PWAs com as apps nativas para perceber onde é que cada uma brilha. No fundo, a escolha é sempre uma questão de equilíbrio. As PWAs ganham pontos no custo de desenvolvimento, porque é um único código para tudo. São imbatíveis na forma como são descobertas, aparecem nos motores de busca e as atualizações são automáticas. Já as apps nativas, bem, elas continuam a ser as rainhas de experiência de utilização e têm acesso completo a todo o hardware do telemóvel. A escolha final vai depender sempre dos objetivos de cada projeto. E temos de ser honestos e olhar para as limitações. As PWAs ainda não são perfeitas. O acesso ao hardware mais específico ainda está a dar os primeiros passos. O suporte no iOS da Apple tem melhorado muito, mas ainda não está a 100%. E sejamos sinceros, para jogos com gráficos muito intensos ou aplicações super complexas, uma app nativa continua a ser a melhor aposta.
Então, onde é que isto tudo nos deixa? O crescimento das PWAs obriga-nos a repensar a própria definição de app e, mais importante, onde é que as encontramos? No fim de contas, o grande takeaway é este. Uma PWA é uma escolha estratégica extremamente poderosa. Para a grande maioria dos negócios, é a forma mais inteligente de oferecer uma experiência móvel de topo, que combina o alcance massivo da web com a funcionalidade de uma app, sem os custos e as barreiras das lojas de aplicações. É exatamente isto. A citação resume tudo na perfeição. As PWAs são este híbrido genial que junta o melhor de dois mundos, a facilidade de encontrar e aceder da web, com a experiência rica e imersiva que esperamos de uma aplicação. Isto leva-nos a uma última questão, para ficarmos a pensar. Se qualquer website pode tornar-se numa aplicação que se instala, que envia notificações e que funciona offline, será que o futuro das apps está mesmo, mas mesmo, dentro de uma loja de aplicações? Ou será que o futuro é algo muito mais aberto, espalhado pela própria web? Fica a reflexão.